Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online, que hoje vai falar de um tema muito especial, principalmente para todos aqueles que amam o rádio. Uma publicação nova traz maiores informações, traz novas pesquisas, novos conhecimentos sobre esse meio tão importante que faz parte da vida de todos nós. Quem está aqui hoje conosco é uma especialista no assunto, a professora Magali Prado, que é jornalista, é pesquisadora, professora universitária, autora de 3 livros na área e que hoje vem trazer seu mais novo lançamento para que a gente possa conhecer mais alguns detalhes sobre esta obra. Professora Magali, muito obrigada pela sua presença, uma boa tarde. Imagina, eu que agradeço o convite. A gente vai apresentar para vocês agora este livro, justamente que vocês acompanham, História do Rádio no Brasil, da professora Magali Prado, que acaba de ser lançado, está quentinho, e hoje vai trazer uma série de informações novas para a gente. Professora, a sua proposta nesse livro é falar sobre os 90 anos do rádio no Brasil. Qual foi, talvez, o ponto mais difícil de ser pesquisado, professora? Ai, Luciana, eu acho que foi a própria pesquisa, porque a gente não tem nenhuma prateleira, um livro que acompanhe os 90 anos, né? Você tem muita coisa, muito material, por exemplo, de uma rádio específica, ou de uma região, ou de um programa, ou de um comunicador, ou de um tema. Por exemplo, você tem as rádios de Santa Catarina, ou então um livro sobre um programa PRK30, ou sobre as rádios comunitárias, ou sobre a Rádio Nacional, uma rádio só, ou uma rádio, ou um programa, ou um locutor, ou de várias regiões, às vezes um apanhado do interior. Mas você não tem, assim, um livro que pegue tudo. Você tem alguma coisa mais na área tecnológica e depois mais na área de manuais, de como fazer rádio, que eu também tenho até um manual, né? Como você citou. No começo eu tenho 3 livros, um deles é o Produção de Rádio, um manual prático. Então, manuais a gente tem manuais de radiojornalismo, de produção de rádio e tal. De história, que vai de 22, que é a data oficial, até hoje, a gente não tem. Então eu tive que pegar e ir fichando esses livros de vários lados, de vários temas. Às vezes é um livro só sobre o repórter S. Aí eu fui fichando, pesquisando, e aí, para não ficar também maçante, de ficar só datas e fatos, eu comecei a incluir os perfis. Então, o que foi mais complicado também é conseguir perfilar todo mundo, ou pedindo material, ou entrevistando, ou pesquisando sobre. Acho que tudo foi difícil. A ideia era realmente condensar toda essa história num único livro. Então, eu preferia uns 9 livros, né? Ou seja, um por década, que seria o ideal. Na verdade, assim, é que o projeto, né, a encomenda foi um volume. Então, eu tinha que fazer tudo em 400 páginas. Eu estourei um pouco, tem 480 páginas, mas eu fiquei até meio angustiada com isso, porque eu tinha que pôr gente de fora, não cabia todo mundo, tinha que cortar aqui, cortar ali. Eu escrevi quase 700 páginas. Eu fui cortando, porque eu queria colocar imagens também. Se tem um livro muito grande, sem fotos, né, ia ficar uma coisa muito pesada. Então, eu cheguei num ponto de 120 fotos, eu queria abrir essa foto também, cada uma delas grande, meia página, não consegui, porque aí ia estourar muito mais, ia ter que cortar muito mais páginas. Então eu fiz elas num tamanho pequeno, para mim, para o meu gosto, mais visível, claro. 120 fotos dentro dessas 400 páginas. Mas o ideal mesmo é eu ter mais espaço. Então, a partir do momento que eu lancei esse primeiro, eu já consegui o projeto para o segundo volume. Olha, que bom! Então, a gente vai escrever mais 400. Eu falo a gente porque muita gente colaborou, né? Muitos alunos de rádio e TV, de história e de jornalismo. Ainda sobre a história do rádio? Esse livro. Só que vai ter uma continuação. Como se fosse uma continuação. Seria não posso dizer que é um segundo volume, porque esse não é o primeiro. Mas seria... a gente vai bolar como é que a gente vai pôr o título. Mas, assim, como esse vai de 22 até hoje, a 2012, cobrindo os 90 anos... O outro seria um complemento, porque vai entrar muita gente que não entrou, muita rádio, muita emissora muito importante que acabou não entrando. Porque eu também não fiz um esquema assim, o locutor mais importante. Às vezes era o mais marcante, às vezes é aquele que estava muito tempo no ar. Porque o que eu fiz? Eu tinha que cobrir o Brasil todo. Eu não conheço tudo, né? Então, claro, uma região eu punha as rádios que estavam surgindo, outra região um comunicador, outra região um tema, outra região um programa, para ir cobrindo todo mundo, porque eu só coloquei as rádios
as primeiras rádios que iam surgindo também, não dá para você por toda a evolução, né? É claro que você já tem uma experiência ampla nesse setor, enfim, mas foram quantos anos de pesquisa, na verdade, para se chegar a esse trabalho final? Ah, quantos anos, Luciana? Eu queria ter vários anos. Menos de um ano. Que bom! Menos de um ano. Na verdade, assim, como o aniversário de 90 anos é esse ano, eu tive 10, 11 meses, na verdade. 10 meses, depois já foi para revisão. Então já estava tudo encaminhado, né? Não, 10 meses tive que correr. Teve que correr menos de um ano. Agora, é claro que assim, nós temos vários comunicadores importantes aqui mesmo em São Paulo, né? Sim. São Paulo sempre acabou, pelas suas pesquisas, São Paulo sempre acabou influenciando realmente as outras rádios, as outras emissoras de outras regiões do país? Não sei, viu? Não cheguei nesse ponto, não, porque eu acho que tem muita gente do Rio também. O rádio no Carioca também ele é muito importante, mas Pernambuco também é muito forte, né? Até hoje a rádio mais ouvida é de Pernambuco, então não sei te dizer se é São Paulo que influencia, acho que um influencia o outro. As experiências boas sempre são aproveitadas, né? Sim, um influencia o outro. Agora você conta O pessoal do Sul é muito importante também, Luciana. O pessoal do Sul tem um trabalho muito importante nas novas mídias, eles são os primeiros a trabalhar com chat aberto, eu acho que um influencia o outro. Você está falando um pouquinho sobre as novas tecnologias, né, que fazem parte do rádio. Inclusive, nós estamos falando agora pela Jovem Pan Online, que também já é um braço do rádio, né? É uma tecnologia nova que está entrando justamente para tentar diversificar, trazer um novo cenário justamente para o rádio. Você tem percebido essa necessidade do rádio de se reinventar, mesmo com o advento da internet, mesmo com uma série de outros personagens concorrentes? O rádio ele realmente está sempre se reinventando? Sempre. Sempre por conta até das outras tecnologias, né? Então, ele surge em 20, né? Nos anos 20. Em 30 ele já tem ali a entrada do comercial, ele vira um veículo de massa mesmo quando ele se profissionaliza. Depois o governo aproveita do rádio para fazer a sua propaganda política. Aí, acho que ele começa a se reinventar quando ele entra com força o jornalismo, principalmente com o Repórter S, que dá credibilidade ao jornalismo no rádio. Mas a parte da ficção no rádio, né, o rádio teatro, o rádio novela, o rádio drama, nos anos 40, 50, com muita força, quando chega a televisão, migra para a TV, né? Ainda continua um pouco, mas aí vai diminuindo essa força da dramaturgia no rádio. Então, ele vai começar a se reinventar, ele vira mais de serviço, ele dá força para o jornalismo, para o contato local com as pessoas. E aí ele vai se reinventando por conta das entradas, né? Quando entra, por exemplo, na internet, ele vai para a internet com um rádio na internet. Eu nem falo web rádio, porque você pode estar fora da web para ouvir rádio. Você pode abrir qualquer player e ouvir rádio, mas aí vem o audiocast. O pessoal chama de podcast, né? Uhum. Eu gosto de chamar de audiocast, mas que é um rádio pessoal, qualquer um pode fazer. Então ele vai se reinventando conforme o avanço da tecnologia. Por exemplo, quando ele vira um radinho de pilha, lá nos anos 60, ele já é o primeiro rádio, é o primeiro veículo assim, de portabilidade, né? Que você leva em qualquer canto, então ele ganha uma audiência em qualquer lugar, na roça, com as pessoas no trânsito, nos ônibus, né, nos trens. Ele vai se adaptando com essa evolução, né, tecnológica, adequando até o seu conteúdo conforme essa evolução. Por exemplo, quando entra o FM, ele é mais musical, ele atinge um outro público, ele tem uma segmentação um pouco mais aflorada, porque daí ele pode ser segmentado em classe social, em faixa etária, em gosto tanto de assuntos quanto gosto musical. Ele vai só aproveitando, né, o avanço tecnológico. Hoje nós estamos conversando com a jornalista, professora universitária e pesquisadora Magali Prado, ela que acabou de lançar mais um livro sobre o rádio, a história do rádio no Brasil, que é esse que você acompanha no seu monitor e que justamente vem acrescentar uma série de informações ao que nós já tínhamos conhecimento. A gente ainda vai conversar com ela ainda mais sobre essa obra. Espero que vocês continuem conosco, daqui a pouco voltamos. Até já.